Bom dia, pessoal. A gente está aqui. Após a introdução, a gente vai começar falando sobre como as taxas e as políticas do Donald Trump afetam o Brasil e o mundo também. Bom, tema interessante, né? Quando a gente pensa em, tá aqui, quando a gente pensa em taxas, políticas, tarifas, tudo que está rolando hoje, quando a gente olha para o Brasil e num primeiro momento a gente fica assim, pô, será que vai afetar? Será que não vai? Mas na forma que ele foi proposto inicialmente, era uma oportunidade para o Brasil para atrair investimentos. Tipo assim, olha só, não pode vir mais da China que vai ser 140% a taxa de produtos chineses entrando no mercado americano. Ok, então pega essa estrutura da China, ao invés de colocar dentro dos Estados Unidos, que é muito mais caro, coloca no Brasil. Essa movimentação gera por si só circulação de rendas, mais tributos, menos pessoas desocupadas, porque vão precisar de funcionários. Tudo bem que a China tem se mostrado trazendo, né, a mão de obra dela para cá para o Brasil. Já relatei isso também para vocês. Mas eu acredito que ainda assim ainda teria algumas benefícios para a gente. E nessa situação da China com os Estados Unidos, como que você acha que está a posição do Brasil nessa questão toda? Então, se a gente for olhar ideologicamente, o Brasil está mais ao lado da China, né? Então, o Brasil tem um papel de protagonista, né, ali dentro do BRICS, né? É um Sim. dos fundadores, tal, né? A nossa ex-presidenta Dilma, ela é a atual presidente do Banco dos BRICS, inclusive, que fica sediado lá na China, né? Então, assim, é, se a gente fosse olhar ideologicamente, mais olhando a questão política nesse momento, a gente está mais tendencioso para a China. Mas quando a gente olha a parte de posicionamento financeiro, a gente está seguindo o mesmo papel lá da Segunda Guerra Mundial. A gente está numa equidistância pragmática. A gente continua fazendo negócio com a China, continua fazendo negócio com os Estados Unidos e trazendo recursos de todos os lados ali Na possíveis. verdade, essa parte, sim, o Brasil está tendo um ótimo desenvolvimento, né? Porque, como você mencionou, referente à equidistância pragmática, ele meio sempre que esteve ali no central, sem definir um lado específico. E aproveitando toda essa guerra fria que eles estão tendo, o Brasil está fazendo ótimos negócios com a China, visando a guerra contra os Estados Unidos. Então, o que eu penso, né? Eu penso assim, a ideologia ela é uma coisa e o financeiro é outra, né? Sim. Então, porém, a ideologia está levando muitos, tá fazendo com que muitos recursos cheguem aqui. Eu não sei quantificar ainda o quanto vai ser bom de verdade, porque uma coisa você receber muito investimento, legal, mas a troco do quê? O que a gente está abdicando? Então, um tema que esses dias eu estava pensando, né, até comentei em sala de aula também pô, legal, o Lula esteve na Rússia, né, pelo dia da vitória deles, né, da Segunda Guerra Mundial, depois foi até a China e conseguiu um aporte lá de alguns bilhões, salvo engano, 30 ou 50 bilhões de dólares aqui no Brasil por parte da China. Legal. Nesse mesmo ínterim, o Donald Trump esteve na Arábia Saudita e conseguiu 500 bilhões de dólares de aporte. E aí é o pensamento que me vem, né? Assim, será que se a gente tivesse investido tempo em estar com os sauditas, será que a gente teria trazido 100, 100 bilhões? Né? Um pouco mais, né? E diversificado a cultura, né? A nossa ideologia, porque historicamente nós somos miscigenados, né? Então a gente é fruto de europeus, de negros, de escravos, de índios, enfim. Por que não ter uma ideologia também miscigenada, se isso está enraizado na gente? Aí fica essa pergunta. Um ponto também que é muito importante com essa relação entre Estados Unidos e China e com a aproximação do Brasil na China é quando se fala nas trocas de ideias entre o Lula e o Xi Jinping, somente na questão de cibersegurança, onde a gente sabe que a China tem toda aquela estrutura de
não ter certas plataformas liberadas para a população, ter todas aquelas limitações. Pensando nesse ponto e pensando nessas trocas de ideias, onde a gente pode supor que existe a possibilidade de adotar pontos similares desses da China como no Brasil, qual que seria a sua opinião sobre essa adequação aqui no Brasil? Primeiro não vou trazer opinião, vamos trazer outras informações para a gente falar disso. Vamos pensar no score social. Quando que a China começou a trabalhar com score social? Pós-revolução, pós-primavera árabe. Porque ela entendeu que o povo poderia usar ali das redes sociais, da internet, para poder mudar destinos. É uma voz muito forte, né? Essa semana a gente teve um exemplo disso. O Ministério da Fazenda elevou o IOF para remessas internacionais de dinheiro para fora a 3,5%, de 1,1% para 3,5%. Cara, é mais de 300% de aumento, num estalo. A gente sabe da situação financeira do país, da insolvência, tal, tudo que está rolando, que o governo precisa aumentar a arrecadação para poder pagar as contas que ele mesmo está fazendo. Porém, o que aconteceu? Repercutiu negativamente no mercado, a internet começou a buzinar, e aí no mesmo dia à noite que aquela medida saiu, ela foi revogada. Ela deixou de ter efeito. Legal. Você pode até a credibilidade que tem, né? Você está vendo que as medidas não estão sendo muito bem. Vamos tentar isso, se der certo, tal. Não, vamos pegar essa situação que a gente usou aqui agora, pensando em Primavera Árabe, pensando no score social da China e pensando no que aconteceu essa semana. Legal. O Brasil tem o mesmo padrão de comunicação que tem a China e a liberação, no mundo hipotético. Ainda hipotético, né? Então, será que a população teria tido voz em redes sociais para protestar e fazer reclamações a respeito de uma elevação de taxa, sim? Eu acredito que não. Até porque, na China, de acordo com o que a gente lê tal, e a gente estuda, quem faz qualquer manifestação contra o governo perde pontos no seu score social. E não só pontos. Aí a gente pode pensar, pô, o que acontece se perder pontos? Se você estava na fila número 1 para fazer um tratamento de câncer, você pode ir para 300. Entende? Se o seu filho estudava perto de casa, ele vai começar a estudar longe. Se você tinha o hábito de sair do país, alguma coisa assim, tinha autorização para sair do país, você pode perder essa autorização. Tudo isso é um modelo que, sinceramente, fere muito a nossa essência. Por quê? Volto a dizer, nós somos um povo heterogêneo, miscigenado, são muitas culturas. Agora, quando a gente pensa no povo chinês, era uma base de agricultura, de pessoas que viviam ali da subsistência no campo, que se tornou a maior fábrica do mundo. Entendeu? É um país só que na cultura deles não teve tanta miscigenação. Até teve lá entre eles, porém eles expulsou os japoneses quando tentaram tomar a China, eles foram expulsos. Juntou os burgueses, juntou os vermelhos juntos, falou, vamos expulsar os caras? Vamos. Expulsou, depois voltaram a brigar entre eles. Entende? Entende? Então, assim, se a gente for pensar nesse sentido, uma coisa é aquele povo que já cresceu daquela forma, está habituado com aquilo e aceita aquilo. Ok, funciona para o povo. Eu acredito que esse modelo ideológico de controle de mídias não funciona aqui. Porque, essencialmente, a gente é índio, a gente é europeu, a gente é escravo, enfim, a gente tem diversas raízes enraizadas na gente, né? Professor, eu gostei muito da sua resposta. Eu queria fazer uma pergunta linkando com ela e outra pergunta que também está linkado com o assunto, mas não tanto. Você acha que essa troca cultural entre brasileiros e chineses pode ser benéfica para o Brasil, pode ser benéfica para o povo brasileiro ou para o povo chinês propriamente dito? Porque como eles são um povo muito fechado e o brasileiro tem todo esse ar mais abrasivo, por sermos miscigenados e ser bem acolhedores, você acredita que uma troca cultural entre os dois países é benéfica? E a segunda pergunta seria, como que a indústria chinesa afeta a indústria interna brasileira? Você acredita que possa ter algum prejuízo para a indústria interna brasileira, já que as indústrias chinesas são baratas e bem eficientes?
Vamos lá, falar de cultura. Cultura eleva o nível intelectual. Então, cultura sempre é positiva. A gente entender como é que aquela população se formou, né? Quais são os hábitos dele, e a gente mostra quais são os nossos hábitos, tal. Quando a gente pensa na característica acolhedora do brasileiro, não tenho nenhum dado assim, uma referência para dizer de onde veio, uma percepção minha. O que eu penso? Eu penso que isso vem muito do indígena. Por quê? Eles receberam os invasores aqui, que a história contou como descobridores, de uma forma acolhedora. O cara te dava uma pena e você dava uma pepita de ouro para ele. E aí, entende? E aquilo fez com que, não tem problema. Tem relatos, né, por exemplo, de navegadores ali descobrindo o Rio Amazonas, que existiam cidades ali mesmo antes de 1500. Entende? Ou 1510, 1520, já tinha cidades ali, toda uma organização social indígena dentro daquilo ali. E com certeza a gente proporcionou muito engrandecimento cultural para quem estava ali e pegamos algumas coisinhas também, que faz parte do jeito brasileiro de ser, esse povo miscigenado. Dito isso, o que eu penso? Primeiro ponto, primeiro você conhece. Conheci, legal, a cultura. Depois disso, o que me serve, o que não serve? O que eu consigo me adaptar? A China, pelo histórico de fome deles lá, quando teve o período de grande fome, mais de 60 milhões de pessoas morreram, eles passaram a comer gafanhoto, comer barata, comer cachorro, tudo que tinha. Hoje aqui no Brasil a gente não teve essa necessidade, entende? Talvez se a gente tivesse passado por aquilo, pode ser que sim. E é um negócio que você fala assim, não dá para abrasileirar isso. Legal. Outro ponto que a gente pensa, mas o que dá para abrasileirar? Peraí, dá para abrasileirar a acupuntura, a medicina tradicional chinesa. Então, assim, tem uma interação cultural que gerou valor para cá, para a gente. E, ao mesmo tempo, o que a gente está agregando lá? Talvez futebol, uma arte marcial, um jiu-jitsu, que tem pessoas lá, para as próprias empresas. Por que a China investe aqui? Porque ela quer ter presença no sul global, porque ela quer ter uma extensão aqui, ou porque o ROI, o retorno sobre investimento, é interessante? Eu acho que tem que atender todas essas possibilidades. Quando a gente pensa na parte de postos de trabalho, o que eu entendo? Em alguns momentos, sim, pode interferir. Por isso que tem alguns produtos que vêm da China que o governo olha aquilo ali e fala, isso aqui vai quebrar a indústria local. O que o governo faz? Põe um dumping, que volta lá no início da conversa, uma taxação sobreposta a uma taxa que já existe. Para quê? Para proteger o mercado interno. Então, é uma forma de proteção. Mais ou menos isso. O famoso protecionismo. Professor, outra pergunta que eu tinha, saindo um pouco da China, como você vê a saída dos Estados Unidos da OMC? E como isso impacta o Brasil? Olha só, vem numa sequência, né? Os Estados Unidos, ele saiu da OMS e agora vem com esse desenho de sair da OMC também. É uma decisão muito do executivo que está lá no momento, do presidente que está lá no momento. É uma decisão de canetada. Porém, se a gente for ter como base a situação que acontecia na OMS, né, na Organização Mundial de Saúde, ele não está errado, né? Por mais que ele está adotando uma postura, os Estados Unidos, de exterminar o multilateralismo. E o multilateralismo ele foi construído para quê? Para que a gente tivesse oportunidade de interagir com um cara que falava assim, seu país está destruído? Eu te empresto dinheiro.
É o plano Marshall. Você vai pagar juros para mim e eu reconstruo isso aí. Esse momento, esse fragmento histórico, gerou o quê? Ele gerou a possibilidade do American Dream, antes da Grande Depressão lá de 29. Você fala, pô, peraí, professor, você está falando da Primeira Guerra Mundial ali, porque foi mais para frente. E aí a gente começa a olhar, você fala assim, antes disso, a gente tinha um plano Monroe, que era o financiamento aqui dos países da América. E aí você começa a pensar, fala, pô, será que ele está tão errado de querer voltar? Há uma dissonância, há uma coisa assim que beira uma coisa meio descompassada. Tipo assim, a China pagando 50 bilhões enquanto os Estados Unidos pagava 500 bilhões. Aí você olha assim, pô, a população na China é muito maior do que os 340 milhões aproximadamente que tem nos Estados Unidos. Mas o posicionamento financeiro dos Estados Unidos ainda é maior do que a China. Então, o que a gente está assistindo? A gente está assistindo um momento que os Estados Unidos tenta manter o seu protagonismo global como maior potência e ele se sente ameaçado por países como a China, que pode roubar o seu protagonismo. Pode não, já está em muitos locais, eles estão crescendo. E aí a gente olha de onde veio essencialmente isso. Será que veio lá da Guerra Fria? Aquela divisão de ideologias? Pode ser, é uma das causas. Então, mas você não acha que essa saída da OMS, possível saída da OMC, é uma destruição do soft power dos Estados Unidos? Como eu falei, está muito ligado ao executivo do momento. Então, nós tínhamos, por exemplo, o Biden, que era o antigo executivo antes do Trump, que ele tinha uma postura progressista. Então, ele tinha aquela característica de fazer conexões e tal, e seguiu o soft power. O que o Trump está olhando? Numa versão mais conservadora, mais protecionista. Eu não quero perder o meu protagonismo global. Se eu precisar colocar uma mão de ferro nisso, eu coloco. E o que ele entende? Um exemplo muito clássico. O Trump, no início da guerra tarifária, ele falou, vou aumentar a tarifa da China, tal. O que o Xi Jinping falou? Vou reclamar na OMC. Então, assim, vai reclamar na OMC? Possivelmente, né? O Trump pensou. Quem que banca aquilo lá? Boa parte sou eu. Então tá bom, vai lá, reclama com eles, eu tô saindo dali. E quem precisar dos Estados Unidos, que me procure. É isso. Literalmente, não tem uma ata escrita que assinaram e falaram isso, mas se a gente olha os dados relevantes, a forma como está acontecendo tudo, a gente chega nesse desenho, entendeu? Então fala assim, eu que mantenho, você vai reclamar lá. Ok, beleza. Vou sair fora, você que pague aquilo lá então. É mais ou menos isso. Professor, você pensa que, como você disse, é muito do executivo do momento. Você pensa que o Trump está fazendo tudo isso querendo sair de um local de financiador do mundo todo para um local de eu cuido do meu país e somente, um protecionismo apenas para os Estados Unidos e saindo dessa posição de que os Estados Unidos é o porto seguro do mundo todo, onde ele era essa questão de financia a Europa, que financia a Oceania, que ajuda a Ásia, que ajuda todo mundo. E agora está tendo uma questão mais de reciprocidade, então o que você der para mim eu vou dar para você no sentido de meios políticos e econômicos. Na verdade ele ajuda, mas ele cobra tudo em dobro depois, né? Ele financia, né? Não é uma ajuda de bom grado. O que eu penso, Delima? E assim, o que eu vejo também, né, com essas movimentações? Eu vejo que ele, na verdade, ele não quer sair desse papel e vou cuidar só da América. É um movimento que ele está fazendo para quê? Para tentar se manter, foi uma linha, entende? Se manter como um líder global. Então é mais ou menos assim, vocês precisam da OMS? Não estou mais lá. Quem precisar de saúde, você fala comigo aqui que a gente... vocês precisam da USAID?
para poder manter aí os programas sociais no mundo, tal. O que eu entender que é necessário, a gente vai manter. A visão que eu tenho é que ele usa essa consideração que ele mesmo se impõe de ser o líder global e quer que os países enxerguem que precisam dele, né? Não é tipo assim, eu sou os Estados Unidos e você precisa de mim. Ele quer que o país comece a se duvidar e ele mesmo ir atrás dele, para que ele coloque esse papel que ele tem em cima daquele país sem ele mesmo falar. Então eu tenho muito essa visão de que ele está procurando essa forma de agir. E até fazendo um gancho com o que a Evelyn comentou, aí também eu já peço a sua visão como cientista político, né? A gente analisando os últimos resultados que tiveram dessa briga aí de taxas, né? Nós vimos há alguns meses atrás o maior envio de soja já feito pelo Brasil, foram mais de 6 navios que foram concentrados apenas para a China. Nós visualizamos também a concentração da União Europeia, dos países da Europa no fortalecimento das bases deles. Então teve um certo isolacionismo, digamos assim, de cada país ou de cada grupo. E me sugere de que o Trump começou essa estratégia, mas que a China está se saindo e ainda continua se saindo vitoriosa de toda essa situação, não seria? Bom, é difícil, né, a gente falar, saiu vitoriosa, não saiu, mas lei da física, né? Toda ação tem uma reação. E isso não muda, é uma condição sine qua non. Sem ela, o mundo não existe. Possivelmente, olhando do lado dos outros países, saindo ali do American Dream, né, do lado americano, as pessoas precisavam se reorganizar. Precisaria continuar, assim, a demanda por alimentos na China continua existindo. Não importa se a soja vai vir do Brasil, se a soja vai vir dos Estados Unidos ou se vai vir de qualquer outro lugar do planeta que plante soja, que tem essa produção. Naquele momento ali, é uma demanda represada que foi para quem tem para atender. Isso é um ponto. Agora, quem vai sair o ganhador dessa história, o que a gente está assistindo? Uma atenuação daquela pressão que foi gerada num primeiro momento, né? O mundo já está meio que se estabilizando. Países europeus procuraram os Estados Unidos, começaram a se organizar lá e tratam a China e os outros blocos, vamos dizer assim, de uma forma mais como uma opção. Perceba, não é que assim, você fez isso aí, então tá bom, agora eu vou lá para a China, vou ficar lá e tá tudo certo. Não, assim, peraí, eu tenho essa opção aqui, mas vamos conversar, entendeu? Então, é mais ou menos isso. É difícil falar assim para você, a China está saindo melhor ou a China está saindo pior. Por quê? O que eu estou olhando, num primeiro momento, a China está se valendo dos órgãos constituídos. Teve uma crise sanitária, reclama na OMS. Teve um problema tarifário, reclama na OMC. Ok. Daqui a pouco, o maior financiador desses instrumentos se retira, para quem vai bancar aquele órgão ali? Não vai existir mais. Então, assim, a China também está jogando com o recurso que tem. Eu penso isso. Você acredita que o governo Trump está saindo abaixo do esperado de quando ele foi eleito? Porque a gente tinha a visão dele do mandato de 2017, que foi um mandato extremamente benéfico para os Estados Unidos em questão econômica. E a gente vê esses 3 primeiros meses do governo Trump com quedas da bolsa de valores de Wall Street, a gente vê o dólar desvalorizando bastante em relação ao euro. Antes do Big Take, que é o acordo com a China, a economia americana estava indo abaixo. Então a gente tem essa questão que a economia no governo Trump, que era um aspecto principal, está meio abalada. Você vê o Trump abaixo do esperado e ele meio pressionado política e economicamente, mais do que se imaginava? O que eu penso, né? Olhando assim esse segundo mandato Trump, né? O que eu tenho visto é um mandato que ele está fazendo algumas reformas profundas, né? Então, alguns posicionamentos assim que quanto tempo existia a agência de fomento aos necessitados, a USAID, que foi até o Elon Musk que desaparelhou aquilo ali, para financiar o que pelo mundo? Então, assim, houve denúncias, né, que, por exemplo, aqui nas eleições brasileiras, eles estavam financiando
influencers, influenciadores, blogs, para poder colocar ali na ponta, ali na frente, o candidato que eles achavam melhor. Eu não vou nem politizar o tema, tá? Não vamos falar nem de A nem de B, mas foi um mecanismo desse. Então, assim, será que vale a pena pegar o dinheiro de quem paga imposto para financiar esse tipo de ação que está mais ligada a uma ideologia do que uma ajuda humanitária realmente? Você, como gestor, o que você faria? Você iria manter isso ou iria... Então, assim, você já me deu a resposta. Não acho que está errado, tem sim. Dinheiro não aceita desaforo, assim como a vida, ou seja, esse tempo que a gente está passando, a gente precisa fazer ele valer, olhando filosoficamente. Dinheiro é a mesma coisa, você desaforou ele, ele vai embora. Ele vai embora. E o que eu estou assistindo que o Trump está fazendo nesse momento, ele está trazendo uma visão muito de executivo. Ah, beleza, a gente mandou 350 bilhões de dólares lá para a guerra com a Ucrânia, e o que a gente teve de volta aqui para a gente? Foi uma das perguntas que o Trump fez para o Zelensky, lá na Casa Branca. Pô, você já agradeceu publicamente? Entende? Porque, realmente, se a gente for olhar dessa forma, ele, tudo bem, o Zelensky ele está respondendo uma injusta agressão por parte da Rússia, que já anexou a Crimeia e está querendo mais territórios ali dentro da Ucrânia. Ok. Só que ele não tinha grana para poder tocar isso aí. Então a grana dele está vindo da onde? União Europeia, um pedacinho da OTAN. E quem que é o grande financiador da OTAN? Estados Unidos. E aí o cara fala assim, pô, eu estou cobrando imposto da minha população para poder pegar o meu dinheiro e entrar numa guerra que não vai me trazer nada. A equação financeira não suporta isso. Uma hora o dinheiro acaba. Não, qual que é a contrapartida? Não sei, não tenho, quando vê acaba. Não, você tem as terras raras ali. E aí, vamos fazer alguma coisa? Não vamos? Negociar. Entende? Por quê? Nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente vai abrir uma empresa lá, um dos melhores lugares do planeta para abrir empresa é em Delaware, a Estônia e, salvo engano, Ruanda, né? Por conta de tributações, tal. E aí eu tava lendo sobre isso, olhando, tal, aí você pega e olha assim, né? Fala assim, tá, mas qual é o custo de um contador? Aí você começa a procurar um contador, tal, que você tem obrigações fiscais anuais. O custo de um contador é, sei lá, $200, R$1.000, mil e poucos reais. Tá, legal, mensal. E aí você pega e fala assim, vou montar uma empresa para não fazer nada, porque eu quero ter um CNPJ nos Estados Unidos. Mas tá bom, não tem problema, eu não pago o contador e deixo aquela obrigação lá. A não entrega dessa declaração anual que o governo americano pede, ela gera uma multa de $25 mil. Aí você fala, tá bom, eu posso abrir a empresa daqui remotamente, deixa lá, a multa vai estar na empresa. Porém, o modelo americano, ele chega no proprietário. Então, um belo dia eu estou entrando nos Estados Unidos e falo assim, você tem uma dívida aqui de $25 mil, mais de R$100 mil. Ou você paga ou você vai preso. E aí, eu estou dando um exemplo da multa. Você imagina como é a questão de arrecadação é levada a sério num país como os Estados Unidos. Porque a pessoa vai presa realmente. Nesse cenário, é justo pegar o dinheiro das pessoas que são submetidas a essas normas, a essas leis, e falar assim, o Brasil está num momento que eu acho que tem que mudar a ideologia, vamos financiar isso. Vamos financiar uma guerrinha ali, a queda do Gaddafi, entende? Vamos financiar a guerra da Rússia, a guerra da Ucrânia com a Rússia. Não me parece muito justo, entendeu? Investimento. Pegando um gancho no que você falou, como você vê o futuro da Ucrânia?
já que agora perderam um grande investidor, não totalmente os Estados Unidos, mas estão investindo bem menos do que estavam. Ainda tem a União Europeia, bem verdade, a Alemanha ainda investe bastante, mas com menos dinheiro, menos força e com a crescente em ataques russos na capital ucraniana e no território ucraniano no geral. Como você vê o futuro desse conflito? Você acredita que vai ter uma resolução, que vai continuar? Como você vê esse conflito hoje? O cenário ficou bom para a Rússia, né? Ficou muito bom para a Rússia, propício para a Rússia, né? Diria assim. E você vê, né, que o Zelensky fala que ele está pronto para negociar um cessar-fogo e o Putin fala que ainda não é o momento, né? Não chegou num acordo ideal. Qual seria o acordo ideal? A Ucrânia deixa de existir e vira tudo Rússia? Daqui Entende? Então a gente não consegue entender. Eu vejo que para o lado ucraniano talvez seja melhor perder aquela área ali que está em conflito e tentar achar uma forma de atenuar e conter o apetite do outro lado, do vizinho russo, para a invasão ali. Ah, professor, mas conter passaria por a Ucrânia abdicar da cadeira na OTAN. Aí é uma questão que, como colocado esses dias, né? A Ucrânia acabou entrando num cenário em que ela foi usada para pressionar a Rússia. E as pessoas que empurraram ela para esse cenário, né, os países, né, nesse momento tá assim, ó, tem um pouco de dinheiro para te ajudar. Tô aí com você, pô, não, você tá certo, é injusta a agressão, mas o que eu posso fazer por você é isso. Talvez seja menos caro, não é nem mais barato, tá? Talvez seja menos caro, custe menos aquela população abdicar mesmo daquele momento ali, conter o ímpeto e mais vale um mau acordo do que uma boa briga. A Ucrânia mesmo que abdicou de suas armas nucleares, que eles tinham após o fim da União Soviética, né? As armas nucleares são chamadas de armas do diálogo, quando você tem o seu adversário que quer dialogar. Com a promessa da Rússia não comprometer a integridade territorial da Ucrânia, né? Mas a Rússia não comprometeu com sua promessa, né? A Rússia seguiu mais ou menos o American Dream, né? O modelo americano de fazer negócios, né? Contratos foram feitos para ser quebrados. Tem até um trecho do filme lá Fome de Poder que fala isso, né? Contratos é como o coração, foram feitos para ser quebrados, entende? Então, assim, assumiu o risco. A Ucrânia assumiu um risco no passado de passar por isso hoje, e está passando. Acho que partindo pro fim do nosso debate, né? E é uma coisa muito engraçada como nas nossas conversas a gente sempre acaba transitando por quase todas as regiões do mundo. Nós começamos falando do Trump, aí nós defendemos mais a China do que aí parte por outros países. Mas assim, para finalizar toda essa contextualização, qual seria a sua análise, professor, sobre a atuação do Brasil em meio a todos esses pontos? O Brasil ele tem um papel pragmático, né? Quando a gente pensa na diplomacia de forma geral, né? Desde Rio Branco, né? As fronteiras constituídas hoje foi ele que fez. Ele era um cara viajado, um cara diplomata. Você vê, as fronteiras existentes hoje foram constituídas sem disparo de um revólver, né? Então teve muito diálogo, né? A diplomacia brasileira ela é muito boa, né? A criação do Estado de Israel foi criado ali com o voto ali do Brasil, ali, Oswaldo Aranha. E aí a gente começa a olhar assim, né? Qual é o protagonismo, né, que a gente tem? Então a gente tem esse papel, talvez linkado pela nossa multi-etnias, de tentar entender o outro, atenuar um lado. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo onde o palestino vai na casa de um judeu e toma um café junto na padaria sem se explodir, né? Então, é muito disso. E isso acaba reverberando, né, em outros lugares, assim como na questão da diplomacia brasileira. Então, esse eu acho que é o papel do Brasil. Nesse contexto de Israel,
nessa época que o Brasil foi predominante para poder construir ali o território deles, o Brasil tinha uma certa influência até na região, né? Eles recebiam muito desconto, era acolhido pelo pessoal ali de Israel, então foi ali um ponto decisivo. Mas partindo aí para o final do nosso debate novamente, a gente gostaria de agradecer o senhor. Muito obrigada por mais essa aula que o senhor deu aqui. É sempre muito bom ter esse contato com o senhor. E aí, senhor, tem alguma consideração final para fazer? Quando a gente pensa numa parte de crescimento intelectual, a gente aprende junto, né? Não tem essa possibilidade da gente falar assim, você só deu aula, né? Não. É sempre uma troca, né? Tem uma frase de um cara que eu acredito muito no método dele, da progressão continuada, mas para mim faz muito sentido. Que a gente muito aprende enquanto ensina. Eu concordo em gênero, número e grau, né? Então aprendo muito com vocês. Obrigado pela oportunidade. E eu queria agradecer muito por todas as aulas que você deu pra gente. A gente evoluiu muito como aluno e a gente sentiu muita evolução no senhor como professor. Não querendo ser arrogante nem nada, mas a nossa relação melhorou muito como aluno e professor, na questão de que hoje a gente vê você como um amigo e um cientista político que é extremamente inteligente e consegue passar informações extremamente complexas de forma simples. São conflitos extremamente complexos que quando a gente conversa, quando a gente faz uma mesa de debate assim, a gente percorre por todos e acaba entendendo e tendo essa visão brasileira, que é dessa equidistância pragmática, e tendo o senso crítico de entender que não tem certo e errado na geopolítica, como você falou pra gente. Então eu queria agradecer muito o senhor como professor, porque ajudou muito na nossa formação pessoal, profissional e na formação acadêmica também. Isso aí, assim, pra mim é um negócio que eu fico mais impactado de ouvir isso, assim, porque são coisas que eu acredito. A vida tem que ser simples, né? Se eu puder escolher tomar um café numa xícara ou num copo americano, eu vou procurar o copo americano. E pra mim é mais simples, né? E as coisas têm que ser olhado com a maior simplicidade possível, por mais complexo que seja. Uma das coisas que eu carrego comigo é assim, por mais difícil que seja qualquer assunto, fala a verdade para quem está te ajudando ali, né? Se exponha, sabe, se abra, né? Mesmo que aquilo seja algo dilacerante. Por quê? O tempo para a gente achar a resposta, ele vai ser encurtado de uma maneira absurda. Do que a gente fala assim, o cara não conseguiu falar a verdade, por isso que ele inventou isso aqui, mas é isso. Então, às vezes a gente perde muito tempo, né, com convicções que acaba mudando a forma de pensar, né? Então, um exemplo, você. A gente sentou para conversar, você falou, tem que punir o Estado de Israel, tal. Eu falei, não, o papel não é esse. O papel é entender, atenuar, criar soluções, tal. E de repente na sua apresentação você fala, cara, os caras sofreram demais. Então isso para mim é gratificante, E a troca, né? Foi o que eu falei, né? Eu mais aprendo do que ensino, porque a gente vai tendo ali uma simbiose, as sinapses neurais vão se conectando e a gente vai criando uma atmosfera de conhecimento que vai literalmente engrandecendo a forma de olhar e pensar. Filosoficamente, a gente fala o que o coração está cheio e a prosperidade só acontece de dentro para fora. Então a gente precisa entender que a prosperidade, ser próspero, é ter saúde, é ter um amigo para você ligar, é ter alguém para você trocar ideias, por mais complexa que seja, isso é ser próspero, não está ligado ao dinheiro. O dinheiro é consequência. Acho que é isso, né? Muito obrigado, esse foi o nosso podcast.